A paz do Senhor, queridos professores do Programa de Educação Cristã Continuada. Vamos falar um pouquinho da lição número 2, que tem como título Débora, a quarta juíza de Israel. Se você não me acompanha ainda, eu sou o pastor João Neres e eu estou fazendo uma breve síntese sobre cada lição, coisa de 10 minutos, não saia daí, tá bom? Se inscreva no canal, eu faço todos os dias também uma live lendo e explicando a Bíblia Sagrada, e o livro de Juízes e de Ruth já estão gravados no canal. É só procurar a playlist lá e escolher o capítulo que você deseja. Aproveite e se inscreva no canal. Já estamos chegando aos 2.500 inscritos, partindo agora para os 3.000. Nos ajude aí nesse projeto. Bem, eu deixo aqui para vocês, além do que está na revista, esse versículo. Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os teus cativos, tu, filho de Abinoam. Lembrando que no livro de Juízes, cada vez que o povo oprimia uma quantidade de anos, Deus mandava um juiz e Israel descansava uma quantidade maior de anos. Então, no caso de Débora e Baraque, foram 30 anos, 20 anos de opressão por Canaã, o rei era Jabim, o capitão do exército era Cícera, e eles oprimiram 20 anos, mas Débora e Baraque realizaram o livramento, e por 40 anos o povo descansou. Vamos lá. A lição número 2 tem esse título, capítulos 4 e 5 de Juízes, Débora, a quarta juíza de Israel. Interessante, o comentarista não colocou Débora e Baraque, colocou Débora. Não está errado, mas nós devemos lembrar que o escritor de Hebreus, ele já omite Débora e fala de Baraque. Ele diz, faltar-me-ia tempo para falar de Davi, de Samuel, de Baraque, de Sansão e dos profetas. E ali ele cita antes de Baraque, e antes de Davi, e antes dos profetas, inclusive Elias, ele cita a prostituta ex-meretriz, né, que foi livrada lá em Jericó, Raabe. Interessante, né? Então, se você tem dificuldade de entender o ministério feminino e como Deus pode usar a mulher, esse capítulo 4 e 5 de Juízes será intrigante para você, porque no momento em que a mulher não tinha participação nenhuma na vida pública, digamos assim, essa mulher vai se destacar como juiz. Juízes 4:4 é o texto áureo que diz: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, ou seja, exercia uma função de liderança. A liderança não é um fim em si, mas um meio de servir a Deus e ao próximo. O texto, de preferência, você lê na versão revista e atualizada, e de preferência leia o texto todo com os alunos, isso é importante. A liderança eficaz, como mulher, está destacado em Juízes 4:4, como juíza, diz que todo Israel vinha a ela. E como profetisa, ela estava, interessante, diz que ela estava debaixo de uma palmeira, era costume, era como se fosse o templo naquela época, né? Não havia templo aqui ainda, então ela atendia debaixo de uma palmeira, era um local de destaque, onde ela atendia e julgava as pessoas, os casos que apareciam para serem julgados. Liderando a vitória, mobilizando o exército, juntamente com Baraque, lutando contra o inimigo, ela foi junto, diz o texto, que ela acompanhou Baraque e o seu exército, e dividindo protagonismo, porque quem vai executar? O capitão do exército de Jabim, o capitão Cícera,
é outra mulher chamada Jael. Então, nessa live, nesse capítulo, na minha live, lendo e explicando a Bíblia, o título foi Vencendo com a Ajuda das Mulheres. Então, aqui essas duas se destacaram, uma profetizando e outra executando. Isso é importante porque nós vemos em Débora e Jael dois tipos de pessoas que existem na igreja. Tem gente que só quer profetizar, né? E trabalhar, que é bom nada. E nesse momento aqui você vê que as duas se completam, juntamente com Baraque. Baraque não perde o comando. Não pense que Débora passou à frente de Baraque, em momento nenhum ela faz isso. Pelo contrário, ela diz, eu vou contigo, mas a honra vai ser de uma mulher. E a honra tanto foi dela que o autor colocou aqui, Débora, a quarta juíza. Tá? Então, ela realmente tem um destaque. Quando chega na guerra, você vai ver isso no capítulo 4, o Baraque, quando vê aquele exército de Jabim com vários carros de combate, carros de ferro, naquela época, claro que era um tipo de carroça, mas de ferro, ele teme. Ele treme nas bases e teme. Nesse momento, ela profetiza e encoraja o servo de Deus. Então, em momento nenhum, Débora tirou a autoridade de Baraque. Pelo contrário, ela ajudou. Então, ela foi usada por Deus por isso. Por isso que Deus permitiu que ela estivesse na liderança. Deus não permite que certas mulheres estejam na liderança, porque talvez elas não estejam capacitadas para tal. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala de duas mulheres. Rogo a Síntique e Evódia que sintam o mesmo no Senhor. Provavelmente eram duas mulheres de liderança na igreja que não estavam se entendendo bem, né? E aí Paulo humildemente fala de humildade no capítulo 1, no 2, no 3, aí no 4 de Filipenses ele chega dizendo para elas sentirem o mesmo. Essas duas aqui, Débora e Jael, estavam ligadas. Uma profetizou e a outra executou. Significa os dois tipos de crente na igreja. Aquele que profetiza, aquele que lida com a palavra, que faz a parte espiritual, e a outra é a diaconisa, é a que fez o trabalho material, executou o serviço. Último tópico, liderando com gratidão. Olha que o cântico dela é um cântico de gratidão. Ela agradece ao Senhor e ela também agradece a Baraque, fazendo menção do seu nome. Mais uma vez, repito, ela não passou à frente da liderança de Baraque. Não existe liderança sem liderados. Exercer uma liderança saudável e legítima passa por reconhecer a importância e o potencial de cada uma das pessoas que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. Amém. Olha, eu quero trazer aqui para vocês uma mensagem que está nesse livro do pastor João Neres. Com ela eu encerro. É um devocional selecionado de número 68 desse livro. Ele fala, e eu vou mandar para você, se você está na lista de transmissão, número 3737, já vai receber o link da live, o link da lição número 2 e essa mensagem. Se você não está na lista de transmissão, me mande um WhatsApp nesse número que está passando, 3737, final, e eu mando para você também. Eu não vou ler tudo, só os tópicos. A mulher e a abelha, porque Débora significa abelha. E aí eu trago aqui alguns tópicos sobre a mulher, a comparação entre a mulher e a abelha. Primeiro, a extração do néctar das flores. As mulheres de Deus devem extrair da rosa de Saron e não de novelas, de fofocas ou de outros meios de comunicação que venham trazer para a sua mente, ao invés de perfume, uma outra coisa, né? Então, o primeiro exemplo, a primeira comparação entre a abelha e a mulher é a extração do néctar das flores. Você, que é Débora de Deus, deve extrair o néctar da rosa de Saron. Segunda lição, senso de organização. Os cientistas não conseguiram entender até hoje a mega organização que é uma colmeia.
um inseto que se organiza de uma forma fabulosa, um nível de inteligência absurdo. A mulher de Deus é assim. Terceira lição, submissão à liderança. Todas as abelhas se submetem à abelha rainha. Se você é Débora de Deus, você se submeterá à sua liderança. Quarta lição, integração e discipulado. As abelhas mantêm as larvas no nível de 36 graus Celsius, quentinho, para que os bebês possam sobreviver. As Déboras de Deus, quando se unem na igreja, elas criam essa atmosfera pentecostal para que os novos crentes sobrevivam. Quinta lição é unidade. Em alguns lugares da África, eles usam as abelhas como cercas vivas. O zumbido da abelha faz com que os elefantes fujam e não destruam as plantações. Quando as mulheres de Deus se unem em oração, elas emitem um zumbido especial, gemidos inexprimíveis, e os inimigos batem em retirada. São essas 5 lições. Eu vou mandar essa mensagem para você, do Devocional 68, desse livro do pastor João Neto. Aqui está o meu contato, e-mail e telefone. Você pode também fazer perguntas e, dentro das minhas possibilidades, eu responderei com o maior prazer. Até a lição número 3, se Deus quiser. Um abraço, boa aula e Deus te abençoe em nome de Jesus.